paixões estavam acesas na mansão cara e luxuosa. Mercedes, uma jovem de 20 anos, estava em uma discussão acalorada com seu pai, um famoso e respeitado cirurgião. Pai, o que significa que eu preciso urgentemente me casar? Quem precisa disso? Eu ou você? Eu não entendo nada. Você tem me controlado a vida toda, não me deixando respirar livremente. Babás e seguranças. Eu não sou mais uma criança, e posso decidir por mim mesma se é hora de me casar ou não. E eu escolherei para mim um homem que realmente amo com o meu coração. O Sr. Fernando era intransigente e defendeu seu ponto de vista. Por que está elevando sua voz para o seu pai? Você se deixou levar completamente. Eu nunca desejei ou fiz algo ruim para você. Você sempre tem tudo de melhor graças aos meus esforços. E eu sei melhor com quem você deveria estar. Preste atenção em Pedro Borges, um jovem muito promissor. Seu pai é um deputado conhecido. Ele tem apenas 20 anos, e o pai dele já deu a ele um carro luxuoso e um apartamento. Com certeza você viverá como uma rainha sem nenhuma preocupação. Mercedes se exaltou ainda mais. Nunca. Eu não suporto esse fanfarrão pretensioso que gasta o dinheiro do pai à torto e à direito. Ele ainda é jovem, e não se encontrou ainda. Mas eu também te apoio totalmente também, não é? Você também dirige um bom carro e usa roupas de marca, assim como ele. Exatamente, quase gritou Mercedes, e eu não quero isso. Deixe-me viver minha própria vida, não a sua. Eu quero conquistar algo por mim mesma, me apaixonar. Fazer o que eu quero, me envolver com o que gosto. Mas você simplesmente não me ouve. A garota correu para o quarto chorando e caiu na cama. Ela pegou o retrato de sua mãe, que sempre ficava em seu criado mudo, e o abraçou, sussurrando: Mamãe, por que você não está comigo? Você me entenderia. Por que ele é assim? O amor dele me sufoca. Eu não aguento mais. Mercedes olhou para o rosto de sua falecida mãe, fechou os olhos e adormeceu, sentindo suas mãos quentes e macias, sua voz calma e carinhosa e seu sorriso gentil. A mãe de Mercedes morreu há muito tempo, quando a garota estava na primeira série. Tudo aconteceu de repente. Mercedes sentia muita falta de sua mãe, chorava e nada a consolava. Seu pai se dedicou repentinamente ao trabalho. Subitamente ficou rico e abriu sua própria clínica. Ele já era um cirurgião famoso, e as pessoas marcavam cirurgias com meses de antecedência. Para sua amada e única filha, ele não poupava dinheiro nem esforço, contratando as melhores babás e empregados, comprando apenas os brinquedos mais caros e de alta qualidade e levando-a para as melhores férias. Mas ao mesmo tempo, ele controlava cada passo da jovem. Isso sempre irritava Mercedes, pois ela não podia correr por aí com as crianças do bairro ou andar de bicicleta com eles. Primeiro, as babás a seguiam. Depois, um motorista invisível que parecia estar em todos os lugares. Mercedes costumava fugir do olhar vigilante dele, pelo qual recebia uma bronca de seu pai rigoroso. Ele também controlava seus estudos de forma muito rígida, não permitindo que ela fosse preguiçosa ou faltasse às aulas. E como resultado, Mercedes se formou na faculdade como economista. Bem, agora, pensou Mercedes, eu posso relaxar e viver minha própria vida, mas acabou descobrindo que o próximo plano de seu pai era um casamento urgente para ela. Foi a gota d'água para a garota, e ela teve uma grande briga com seu pai. O Sr. Fernando conhecia o caráter obstinado e teimoso de sua filha. Então não demorou muito e ele convidou a família de Pedro para um jantar no dia seguinte. O suposto noivo estava elegantemente vestido, ostentava incessantemente sobre sua recente viagem de surf e participação em um festival de cerveja. Seu pai balançou a cabeça aprovando.
O senhor Fernando, por sua vez, elogiou Mercedes de todas as maneiras e contou o quão inteligente ela era, que tinha se formado recentemente com honras e era a melhor de sua turma. Em seguida, ele abordou suavemente o ponto principal. Bem, nossos filhos cresceram. É hora de casá-los. O que você acha? Na minha opinião, eles formariam um casal excelente. Eles são jovens, bonitos, inteligentes e sua filha é uma garota bonita, e sua família é decente. Concordo que é uma ótima ideia unir nossas famílias. O que você acha, Pedro? Você gosta da Mercedes? A garota irrompeu em indignação. Ela estava sendo tratada como um cavalo em um circo. Inadmissível, pensou Mercedes. Pedro já imaginava mentalmente como domar essa garota bonita e tão teimosa. Ele sorriu maliciosamente, dizendo: gosto muito dela. Vamos considerar o namoro iniciado. Quando devemos celebrar o casamento? Alguém se importa com minha opinião? Perguntou Mercedes com raiva. Seu pai chutou o pé dela discretamente por baixo da mesa e respondeu o mais suavemente possível: minha querida, eu só desejo a sua felicidade. Pedro é uma excelente escolha. Ele será um bom marido, você verá. E eu ficarei tranquilo com o seu futuro. Mercedes pulou da mesa como se tivesse sido repreendida e correu para seu quarto. Seu pai gritou furiosamente atrás dela: Mercedes, para onde você está indo? Volte imediatamente para os convidados. A garota respondeu insolentemente: minha cabeça dói, provavelmente de felicidade. Em seu quarto, Mercedes ligou para sua melhor amiga, Mariana, e engolindo as lágrimas começou a contar suas tristezas. Você consegue imaginar? Ele quer que eu me case com aquele pavão arrogante, Pedro. Eu não suporto ele. Ele só sabe como festejar em grande estilo e gastar o dinheiro do pai. Por que eu precisaria de um marido assim? Por quê? Meu pai parece surdo e cego. Ele só vê o dinheiro deles na frente dele. Ele os convidou para jantar ontem. Eu mal sobrevivi a isso. Eu não quero me casar com ele. É insano. E agora, o que devo fazer? Mariana, eu vou fugir de casa. Deus me ajude. Sua amiga era conhecida por seu pensamento não convencional e ideias criativas, além de gostar de brincadeiras. Ela sugeriu: por que você não fica noiva de um mendigo, talvez ele te deixe em paz. Então seria uma confusão. Mercedes ficou chocada com a ideia. Um mendigo? Onde eu encontro um? Mariana encolheu os ombros e disse: eles estão aos montes nas ruas? Negocie com qualquer um para participar da farsa. Dê a ele um pouco de dinheiro e nós faremos uma encenação. Convidamos nossos amigos. Fotografamos, ok, estou brincando. Não fique brava. Foi uma ideia boba. Você me conhece. Mercedes de repente animou-se. Sabe de uma coisa? Não é uma ideia tão boba assim. Vou dizer ao meu pai que o casamento com Pedro está cancelado, porque já estou noiva. Talvez isso ajude. Não sei como encontrá-lo, mas vou procurar meu noivo agora mesmo. Agora Mercedes não estava chorando, mas rindo, imaginando vivamente essa cena. Ela se arrumou e saiu pelo quintal para evitar que seu vigilante pai a notasse. Ela procurou pela cidade por um candidato adequado, considerando até mesmo os desafortunados vagabundos que pediam esmola no metrô ou reviravam latas de lixo. No entanto, quanto mais Mercedes analisava aqueles rostos bêbados e enrugados e sentia o odor desagradável que emanava do sem-teto, mais rápido seu entusiasmo desaparecia. Ela nem conseguia imaginar uma pessoa assim ao seu lado, nem mesmo como uma piada. De repente, perto da praça, a garota avistou um rapaz jovem e alegre, usando um boné e jeans surrados com buracos.
Ele tocava músicas simples em seu violão enquanto seu cachorro pulava nas patas traseiras para divertir o público. Ao lado dele, havia uma mesa com um copo, onde as pessoas que se comoviam com o show jogavam dinheiro. O rapaz estava fazendo sucesso e alguns até o aplaudiam. Apesar de seu estilo de vida de andarilho, ele não parecia um alcoólatra acabado. Suas roupas, embora velhas e rasgadas em alguns lugares, estavam limpas. Aqui está ele, a minha opção ideal, pensou Mercedes. Ela se aproximou do mendigo, sorriu encantadoramente e colocou uma nota grande no copo. O rapaz olhou para ela quando viu o presente generoso e, de forma inesperada, cantou uma música sobre uma linda garota dos sonhos. As pessoas que passavam imediatamente olharam para Mercedes, que corou de vergonha, enquanto o rapaz colocava o violão de lado e se apresentava. Obrigado, princesa estranha. Você é tão bonita. Eu só vi garotas assim em revistas. Eu sou Duarte e este é o meu fiel amigo, Rex. Ei, amigo, dê a pata a ela. Diga olá. O cachorro estendeu a pata para Mercedes, que riu e o acariciou em resposta. Que engraçadinho é o seu amigo. Eu sou Mercedes. Duarte, eu não cheguei até você à toa. Tenho um negócio muito incomum para você. Você pode interpretar o papel do meu noivo por uma noite? Eu te pago por isso. O rapaz ficou surpreso e olhou para a desconhecida. Uau! Nunca me ofereceram coisas assim antes, e por que uma beleza como você? Tudo bem, então me diga o que fazer. Agora fiquei interessado. A garota corou novamente. Acontece que, meu pai tem sido excessivamente protetor e controlador desde a minha infância. E agora ele arranjou um noivo para mim, um rico e metido a besta. E eu não suporto ele. Ele é tão irritante. Como posso me casar com alguém que não amo? Então eu quero fazer meu pai desistir dessa ideia estúpida. Vou alugar um restaurante, convidar amigos e fotógrafos, e você irá lá. Você vai dizer que é meu noivo. Vai me pedir em casamento na frente de todos e vamos fingir estar noivos. Eu serei eu mesma, e não se preocupe com sua aparência. Use roupas velhas, então o casamento com o metido com certeza será cancelado. E meu pai vai me deixar em paz. E aí, o que você acha? Duarte sorriu alegremente. Claro, é fácil, eu concordo. Eu até te entendo muito bem. Por que se torturar se não há amor? Eu sinto empatia por você. Você tem dinheiro, mas não tem liberdade. Eu, por outro lado, tenho toda a liberdade, mas não tenho onde morar e nada para viver. Um paradoxo assim. Me diga quando e onde ir. Não vou te decepcionar. Não se preocupe. Mercedes, de repente preocupada, perguntou: onde eu posso te encontrar? Você está em todos os lugares, e aposto que não tem telefone. Duarte riu. Realmente, eu não tenho telefone, e moro em uma sala de zelador perto da livraria. Foi onde me acolheram. Há um sofá e roupas de cama, e também há um colchão para o Rex. E em vez de pagar aluguel, eu varro o pátio ao amanhecer, quando ninguém pode me ver. Você me encontrará lá, se precisar. Bem, adeus. Está na hora de mim e Rex irmos embora. Até logo. Ela imediatamente ligou para Mariana e contou tudo para ela. As duas começaram os preparativos cuidadosos. Encomendaram um banquete em um restaurante, convidaram amigos próximos, conhecidos e fotógrafos. Mercedes trouxe um vestido deslumbrante para si mesma, com um grande decote nas costas e saltos altos na véspera do evento. Mercedes deu ao seu noivo um anel requintado em uma caixa vermelha. E assim o show começou. Todos os convidados se reuniram.
Os fotógrafos estavam em alerta máximo quando Duarte chegou ao restaurante. Inicialmente não permitiram sua entrada devido ao seu casaco velho e desgastado. Mas Mercedes deu pessoalmente o aval para deixar o jovem entrar. Duarte ficou maravilhado ao ver sua noiva em seu vestido de noite. E com um penteado requintado, ele se aproximou dela, a abraçou casualmente na frente de todos e disse: "Você parece uma deusa, um traje de essência divina, sem palavras. Mas, para ser honesto, você é naturalmente encantadora." Mais tarde, na mesa-festa, ele tirou uma caixa vermelha do bolso, ajoelhou-se como a tradição ditava e fez um discurso tão emocionante que até Mariana, que sabia sobre o plano desde o início, ficou sem palavras. Olhando nos olhos de Mercedes, Duarte disse: "Meu doce e lindo amor, você quer se casar comigo? Prometo cuidar de você, carregar você em meus braços e não deixar ninguém te machucar. Você concorda?" "Sim, eu aceito", respondeu Mercedes, e o jovem colocou o anel em seu dedo. O momento emocionante foi imediatamente capturado pelos fotógrafos. Apesar das expressões atônitas e surpresas dos convidados, a celebração continuou com festa e dança até a exaustão. Por que perder a oportunidade? Mercedes e Duarte se divertiram muito e dançaram ao som de música animada. O rapaz se mostrou tão simples, era fácil e livre com ele, e ela podia ser ela mesma. No final da noite, Mercedes ficou muito nervosa. "Duarte, estou com tanto medo agora. Consigo imaginar o escândalo que vai acontecer. Meu pai vai me matar." "Mercedes, me diga, você não está cansada de viver como uma marionete seguindo as vontades de seu pai?" Duarte perguntou. "Você está vivendo a vida de outra pessoa. Esqueça a riqueza. Saia de casa. Comece sua vida do zero e finalmente seja você mesma. Arrisque-se. Você é uma garota legal. Eu realmente sinto pena de você. Eu adoraria mostrar a você uma vida diferente, livre e sem restrições, que você não conhece nada sobre." A garota pensou longa e profundamente nas palavras de Duarte, e de fato, ninguém nunca tinha perguntado o que ela queria, quem ela queria se tornar, como viver. Tudo sempre foi decidido por seu influente pai. Talvez seja a hora de mudar tudo. Se não agora, então quando? Na manhã seguinte, Mercedes acordou com seu pai furioso, gritando, sua cabeça doía do champanhe de ontem e suas pernas doíam de tanto dançar. O senhor Fernando balançava o jornal local sobre sua cabeça. "O que é isso? Que tipo de noivado é esse? E quem é esse vagabundo ao seu lado? Você perdeu o juízo? Explique-se imediatamente." O sono de Mercedes desapareceu instantaneamente. Os jornalistas foram rápidos. "Papai, este é o meu noivado. Meu noivo se chama Duarte. Esqueça o papo de casamento com Pedro. Estou aliviada por isso. Vou me casar com esse vagabundo se for preciso, mas não com o Pedro. Está claro para você? E se você me pressionar, eu simplesmente vou embora." O senhor Fernando estava furioso, rasgou o jornal em pequenos pedaços e continuou a falar com raiva. "Você não entende, sua tola? O que você fez? Agora, a cidade inteira vai falar sobre como a filha de um famoso cirurgião está se casando com um vagabundo. Você arruinou minha reputação. Você diz que vai sair de casa? Bem, vá em frente e corra para o seu vagabundo. Você não receberá um centavo meu, entendeu? Você vai se arrepender rapidamente e perceber o quanto seu pai fez por você." O homem furioso saiu do quarto de sua filha, e seu telefone já estava tocando com ligações do pai de Pedro. Uma conversa séria estava prestes a acontecer, pois quase tudo estava pronto para o casamento, e até mesmo convidados ilustres foram convidados. E agora tudo isso, Mercedes chorava e arrumava sua mala, levando apenas o mais necessário.
Ela decidiu vender suas joias e não pegar o dinheiro de seu pai. Em seguida, a garota alugou um apartamento e se mudou para lá. Ela não sabia o que fazer a seguir em seu novo lugar, em um modesto apartamento de um quarto. Mercedes se sentia amedrontada. Então ela decidiu visitar Duarte. Ela queria contar tudo para alguém. Essas mudanças repentinas em sua vida foram muito inesperadas e abruptas, assustando muito a garota. Duarte ficou genuinamente feliz em vê-la. "Oh, minha noiva! Por que você está tão triste?" Mercedes chorou. "Eu saí de casa e briguei com meu pai. Ele gritou tanto comigo. Ele bloqueou todos os cartões e disse que eu estaria rastejando de volta em breve. Estou bem com isso, mas também é estranho para mim. Eu não sei como viver sozinha. Estou acostumada a obedecer ao meu pai e fazer o que ele diz quando. O que devo fazer? Sinto-me como um peixe que foi jogado na praia e está sufocando." Duarte imediatamente tomou sua decisão. "Você precisa de um tempo para se recuperar, se acalmar. Vamos não pensar em nada por 1 ou 2 semanas. Apenas viver, e eu vou te mostrar tudo o que eu sei sobre liberdade. Então você decidirá o que fazer. Concorda comigo?" "Tudo bem. Do que precisamos?" "Fósforos, um cobertor, pão e batatas. Isso é tudo. Ah, do meu violão. Chá gostoso e quentinho. Agora estamos prontos. Vamos arrumar rápido e me siga." "Espere", Mercedes perguntou, "para onde?" "Eu não entendo nada." Duarte foi até ela. "Não se afaste, noiva. Eu não vou te machucar. Vou te mostrar uma beleza que todas as suas joias vão parecer pálidas em comparação. Vamos, moça tímida." Eles saíram para uma caminhada. No começo, pegaram carona e Duarte entretinha o motorista com músicas alegres em vez de dinheiro. Depois, caminharam por muito tempo pelos caminhos sinuosos fora da cidade, em direção à floresta. E finalmente, quando começou a escurecer, Duarte exclamou: "Tudo bem, estamos aqui." "Vem aqui, Mercedes, olha, que vista daqui de cima. Que pôr do sol lindo. Que natureza. Há um riacho com água natural de nascente nas proximidades e o lago logo ali. Esse é o meu lugar favorito, eu costumava vir aqui muito quando era criança. A natureza cura e acalma. Ela enche as árvores de energia, os ventos livres. Você consegue sentir a liberdade?" Mercedes olhava tranquilamente para os limites do céu escuro com nuvens distantes, o enorme sol vermelho desaparecendo lentamente no horizonte. As imponentes árvores oscilavam e não conseguia se saciar. "Se é assim, por que você não notou essas coisas simples antes? Não fica longe da cidade, mas ela nunca esteve aqui antes." Enquanto isso, Duarte acendeu uma fogueira e começou a assar pão e salsichas em galhos de árvores, e depois batatas nas brasas. A garota aproveitou o banquete e o ar fresco e ficou impressionada com o quão delicioso estava. Tão simples e saboroso. Mercedes nunca descansou como uma pessoa comum, comendo pão crocante com casca e batatas assadas saborosas, sentada tão confortavelmente perto do fogo, onde ela poderia ser ela mesma, cantar sozinha e não pensar em nada. Apenas aproveitar os momentos. Uma semana inteira após aquela caminhada, Mercedes e Duarte apenas caminharam de mãos dadas pela cidade, comeram deliciosos sorvetes de baunilha, andaram na roda gigante, se divertiram e conversaram muito. Um dia, Duarte contou sobre seu destino trágico. "Minha mãe me levou para um orfanato quando eu tinha 3 anos, assim deste jeito. Ela me conduziu pela mão, me sentou no pátio e disse adeus, filho. Você vai ficar melhor aqui. Me perdoe. Não consigo te criar.
Ela virou as costas e foi embora. Lembro-me de chorar e gritar quando me levaram para o orfanato, chamando pela minha mãe. Eu acreditava que ela voltaria por mim. Afinal, como uma mãe poderia esquecer seu filho? Mas ela podia. Quando criança, fiquei com raiva e a odiei por muito tempo. Mas depois a perdoei. No final, não sei o que aconteceu com ela e por que ela fez aquilo. Então não tenho o direito de julgá-la. Claro, o orfanato era um lugar horrível. Eu lutei e briguei para encontrar meu lugar ao sol. Quando me tornei adolescente, percebi que se continuasse lá, seria meu fim. Afinal, a maioria dos garotos já havia começado com vícios ruins. E eu fugi e tenho vagado pelo mundo desde então. Às vezes sou bem-vindo aqui, uma vez, até morei em um acampamento cigano por um mês. Eles me ensinaram a cantar e me deram uma guitarra. Levo a vida de forma tranquila e aceito como é. Na verdade, uma pessoa não precisa de muito para viver. Apenas um pedaço de pão e um copo de água. Há um bom ditado: que diferença faz quão velhos são seus sapatos? Se você está andando com eles por Paris. Depois dessa confissão, Mercedes falou sobre si mesma. E eu sou exatamente o oposto. Minha mãe morreu muito cedo, quando eu tinha 7 anos. E então meu pai me criou sozinha. Ele me ama muito, até demais. Ele sempre tomou todas as decisões por mim. Eu vivi como se estivesse em uma gaiola dourada. Desde criança, eu gostava de cortar cabelo. Eu até aprendi alguns penteados sozinha. Eu cortei e estilizei o cabelo das minhas amigas para diferentes eventos. Eu realmente gostava disso, e era a minha praia. Mas assim que mencionei isso ao meu pai, imediatamente ouvia: não invente coisas. Que tipo de profissão é essa? Não envergonhe o nome da nossa família. Vá para a faculdade mais prestigiada e seja uma economista. Isso é uma profissão digna. E eu me tornei uma economista. Fui a melhor da minha turma, e todos me colocaram como exemplo. Ninguém sabia que eu odiava as aulas. Pensando por um momento, Duarte de repente disse: sabe, você é a primeira pessoa na minha vida que me faz querer tentar mudar, começar a viver de forma diferente. Vamos sair daqui para outra cidade onde ninguém nos conheça, e vamos começar uma nova vida do zero. Mercedes disse com medo: eu não sei. Onde vamos morar? Não posso dormir aqui e ali. Claro, tenho algum dinheiro. Vendi minhas joias, mas tenho medo de que não dure muito tempo. Duarte a tranquilizou rapidamente: Mercedes, eu não sou tão tolo a ponto de sugerir que uma garota maravilhosa como você viva uma vida de vagabunda. Queria te dizer algo mais. Eu gosto muito de você. Eu te amo e quero ter algo diferente com você, sair, arrumar um emprego, viver juntos, ter filhos. Entenda, você me mudou em apenas algumas semanas. Não quero mais vagar, e não quero te perder. A garota corou e ficou vermelha com essas palavras. Ela respondeu: também me apaixonei por você. Acredita? Desde o primeiro minuto em que te vi com Rex naquela praça? Você não é como todo mundo. Não se importa que eu seja rica. Não se importa com o que meu pai vai pensar. Você me vê como pessoa, minha essência, minha alma. E isso é inestimável. E eu gosto disso em você. Então, o que estamos esperando? Vamos embora amanhã, antes que meu pai comece a me procurar. Não posso me esconder dele nesta cidade. Não sei porquê, mas eu acredito em você, mesmo sabendo muito pouco sobre você. Estou pronta para correr o risco e embarcar nessa jornada independente junto com você. Vamos alugar um apartamento. Vou fazer um curso de cabeleireiro.
Você encontrará um emprego, e vamos viver do jeito que queremos. Ninguém vai nos dizer o que fazer. Duarte puxou Mercedes decisivamente em sua direção e a beijou. E a beijou apaixonadamente nos lábios. A garota sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés, e milhões de borboletas voavam em seu estômago. Ela nunca havia experimentado essas emoções com ninguém antes. 6 meses se passaram desde então. Quanto ao Sr. Fernando, ele havia perdido sua paz e sono. Após um escândalo ensurdecedor sobre o cancelamento do casamento, as pessoas começaram a focar nas suas costas que sua filha era uma tola e, em vez de se casar com um homem rico, ela fugiu com algum vagabundo. Que vergonha! O pai odiava aquele vagabundo, mesmo nunca o tendo visto uma vez. Como ele se atrevia a levar embora seu tesouro mais precioso, sua filha? E o que faltava a Mercedes? Por que ela fez isso? Ela tinha tudo do melhor, ao contrário de todos os outros. Mas, por mais que o Sr. Fernando estivesse zangado com sua filha por suas travessuras, ele sentia muita falta dela. Afinal, durante todos esses anos após a morte de sua esposa, ele não conseguiu amar mais ninguém. Não permitia que ninguém entrasse em seu coração e, portanto, dedicava toda a avalanche de sentimentos à sua amada filha. Sim, talvez ele tenha se preocupado demais com ela, a protegido, se preocupado e vigiado. Mas tudo isso era por um grande amor. E agora, sem Mercedes, a casa estava completamente deserta. O homem andava pelos quartos à noite, bebia café amargo e muitas vezes chorava em segredo, enquanto estava sentado na cama de sua filha e segurando seu pijama de seda com ursos engraçados, jogados ao redor. O Sr. Fernando não pretendia realmente expulsar sua filha de casa. Ele apenas queria dar uma lição a ela. Ele pensou que ela iria se dar conta, vagar na pobreza e então voltar para casa. Começar a valorizar o pai e agradecer a ele. E, infelizmente, não foi assim. Não havia notícias de Mercedes, nenhuma ligação, nenhuma carta. O coração do pai estava triste. No final, o Sr. Fernando não aguentou. E contratou um detetive particular para encontrar Mercedes. Ele queria ir e dar uma lição nesse vagabundo por levar embora sua filha. E, de uma maneira ou de outra, trazer Mercedes de volta para casa. Uma semana depois, ele obteve o novo endereço de Mercedes. Agora ela morava em outra cidade e adotou o sobrenome Ferreira. Chocado, seu pai percebeu que sua filha havia realmente se casado com aquele vagabundo. Meu Deus, ele precisava salvar sua garota urgentemente. Talvez ela precisasse de algo. Não estivesse se alimentando o suficiente. O Sr. Fernando estava ainda mais irritado e dirigia com um grande desejo de acabar com tudo isso. Até que Duarte apareceu na vida de Mercedes, tudo estava maravilhoso. O homem facilmente chegou ao endereço certo. Era um prédio comum, de vários andares, em uma área agradável e tranquila, não um bairro degradado. Ele pegou o elevador e apertou decididamente a campainha. Quem abriu a porta foi aquele mesmo vagabundo, Duarte, só que ele não parecia mais um vagabundo. Ele estava bem arrumado e vestido normalmente. Mas o indignado Sr. Fernando não pôde ser contido do limiar. Ele se lançou sobre o rapaz quase, "Ai, seu maldito! Todos os problemas são por sua causa. Onde está minha filha? Onde você a levou? Por que apareceu em nossas vidas? Mercedes, minha menina, vim buscá-la. Prepare-se imediatamente." Duarte sacudiu o homem e respondeu calmamente, "Boa tarde para você também. Vamos evitar discussões, acalme-se e entre no apartamento." Mercedes saiu correndo ao ouvir o barulho e ficou atônita. "O que você está fazendo aqui? Por que está gritando?" "Está tudo bem comigo.
Somente no apartamento, à luz do dia, o Sr. Fernando pôde examinar o rosto do rapaz corretamente. E sua mandíbula simplesmente caiu de espanto. O marido da filha era a cópia exata de uma pessoa que o Sr. Fernando conhecia em sua juventude. O Sr. Fernando começou a sussurrar: "Você parece muito com alguém que conheci. Me diga qual era o nome do seu pai e da sua mãe? E por que você acabou nas ruas?" Surpreso, Duarte respondeu: "O nome do meu pai era João. Ele foi, como posso dizer com delicadeza, ele foi morto quando eu tinha quase 3 anos. E o nome da minha mãe era Elsa. Ela me deixou em um orfanato. Não sei por quê. Ainda luto com essa pergunta. Bem, depois de mal sobreviver, fugi aos 15 anos. Vaguei pelo mundo até que, por acidente, conheci sua Mercedes. Me apaixonei tanto por ela que decidi começar uma nova vida. Agora não sou mais sem teto. Trabalho em um canteiro de obras. Ganho o suficiente." O Sr. Fernando olhou para ele com espanto e, de repente, caiu de joelhos e começou a sussurrar: "Me perdoe, Duarte. Mas eu sei porque sua mãe o abandonou e como seu pai morreu. Você é a cara dele. Me perdoe, se puder. Sou culpado pelo destino que você teve. Que vilão eu sou." Duarte e Mercedes não entenderam nada. A jovem achou que seu pai havia enlouquecido de nervosismo. "Pai, levante-se. O que há de errado com você? Do que está falando? Aqui, beba. Coloquei algumas gotas calmantes para você. Conta-me tudo em ordem." O homem respirou fundo e começou a contar. "Eu era o chefe do departamento cirúrgico. Muitas pessoas na cidade me conheciam e, então, um dia trouxeram um criminoso de alto escalão, João Ferreira, diretamente para minha casa. Ele estava gravemente ferido, morrendo. Eu disse imediatamente que não havia chance de salvá-lo, especialmente em casa. Mas ele me implorou para salvá-lo, e eu tentei. Embora eu tenha removido as balas, o sangramento ainda não parava. João não tinha muito tempo de vida. E eu honestamente disse isso a ele. Então, superando a dor, ele sussurrou no meu ouvido: "Doutor, tenho um trabalho para você. Tenho uma casa de veraneio. Sob o telhado do galpão, há um monte de dinheiro em uma maleta preta. Não pergunte de onde veio. Pegue um pouco para você, pelos seus honorários, e leve o resto para este endereço. Minha esposa e meu filho terão dificuldades sem mim. Por favor, dê a eles tudo mais. Eu te imploro. Não posso pedir isso aos meus amigos. Sei que eles vão pegar tudo para si, mas você é um homem honesto. Você não vai me decepcionar." E João morreu em meus braços. Seus amigos ficaram muito desapontados por eu não ter salvado seu amigo. Eles começaram a me repreender. Mas depois eles se acalmaram e levaram o corpo com eles. No começo, eu não acreditei nas últimas palavras de João. Pensei que fosse delírio. Mas a curiosidade falou mais alto, e eu fui para essa mesma casa de campo e encontrei a maleta cheia de dinheiro. Eu fui à casa dele para entregar o dinheiro à sua esposa e filho, mas eles não estavam em casa e então a ganância tomou conta de mim. E não os procurei mais. Abri minha própria clínica, comprei equipamentos caros, me casei, e tudo começou a melhorar. Constitui minha família, meu trabalho prosperou, mas infelizmente minha esposa faleceu, e criei minha filha sozinho. E agora, muitos anos depois, quando vi você, Duarte, percebi o que havia feito. Se eu tivesse agido como um ser humano naquela época e ainda tivesse procurado você e sua mãe, tudo teria sido diferente para você. Duarte, você não teria sofrido. Teria começado uma nova vida e sua mãe não teria precisado te deixar em um orfanato. Não fique com raiva de sua mãe.
A culpa é toda minha. Somente minha. Me perdoe, se puder. O Sr. Fernando estava terrivelmente envergonhado. Sentou-se no sofá, cobriu o rosto com as mãos e silenciosamente começou a chorar. Mercedes não esperava ouvir tais palavras de seu rigoroso pai. Ela não sabia como reagir. Apenas piscava frequentemente e permanecia em silêncio, digerindo o que tinha ouvido. Emoções misturadas dominavam Mercedes. Por um lado, ela sentia muita pena de Duarte. Seu destino era verdadeiramente triste e terrível. Ele não teve infância, e foi por causa de seu pai. Mas, por outro lado, sentia pena de seu pai, que agora chorava porque estava arrependido, reconhecendo seu erro, ainda que tarde. A jovem tentou amenizar a situação e disse: "Sabe de uma coisa? Vamos todos nos acalmar e tomar um chá. Pai, vou fazer seu chá favorito com bergamota. Não precisa me levar de volta, pai. Eu não vou voltar. Veja, estou aqui com Duarte. Totalmente feliz. Sim, eu não sou uma economista chique, apenas uma cabeleireira comum. Não temos uma mansão luxuosa, apenas um apartamento alugado comum. E não comemos salmão com queijo cremoso no café da manhã, apenas aveia comum. Mas eu realmente tenho tudo o que preciso. Um trabalho que eu gosto, um marido amado. Não preciso agradar a ninguém. Sou quem sou, e não preciso de mais nada." O Sr. Fernando olhou para sua filha com surpresa. Seus olhos estavam ardendo, e era evidente que ela era verdadeiramente feliz. E isso até ofendeu um pouco. Então, por que ele tinha cuidado dela durante todos estes anos? O homem de repente percebeu que realmente tinha agido de forma insana. Tudo estava passando muito rápido, com medo de não ter tempo suficiente, de não ganhar o suficiente. A vida estava passando. Talvez fosse necessário parar, respirar, olhar ao redor e apenas viver, aproveitando cada dia, regozijando-se com coisas simples, como sua filha faz. Duarte de repente disse baixinho: "Não guardo rancor contra você, Sr. Fernando. Juro que duvido que o maldito dinheiro ganho por gangsteres teria comprado felicidade para minha mãe e para mim, e não teria salvado a família. Não, tudo isso é sobre a pessoa em si. Não importa o quão difícil seja, nem toda mãe levará seu filho pela mão e o levará a um orfanato. Elas lutarão, aprenderão a sobreviver, irão trabalhar, mas minha mãe desistiu, quebrou-se, se desviou do caminho ou algo mais que eu não sei. Sim, passei por muitas coisas, mas, sabe, ainda tentei não desesperar, aproveitar o sol, os pãezinhos frescos, o vento livre e a liberdade. Mas quando conheci a Mercedes, algo mudou em minha consciência. De repente, parei de querer viver como um vagabundo. Era insuportável me separar dela. Percebi que ela é a pessoa com quem quero passar toda a minha vida. Amá-la. Cuidar dela. Você deveria se orgulhar de sua filha, porque dinheiro e riqueza não a estragaram, e ela não se tornou uma daquelas garotas glamourosas e vazias. Você só pensa em dinheiro e resorts. Mas ela permaneceu ela mesma, e preservou sua alma. Não se encontra isso com frequência nos dias de hoje. O mundo está apodrecendo. As pessoas se tornaram ruins em sua busca por fama e dinheiro e pararam de apreciar o que Deus dá. É assustador. E Mercedes e eu continuamos a aproveitar um ao outro todos os dias. Em cada pequena coisa, mesmo nas coisas comuns, podemos encontrar algo positivo. Se estiver ensolarado e quente hoje, ótimo, então com certeza iremos dar um passeio com Rex no parque. Aproveitando os raios suaves, a chuva e o frio também não são um problema. Fazemos chocolate quente e sentamos juntos, envoltos em um cobertor quente, assistindo a um filme emocionante enquanto a tempestade está lá fora, mas estamos tão aconchegantes e confortáveis. E isso também é um pouco de felicidade.
O senhor Fernando respondeu calmamente: vejo que minha filha está feliz. Ela vive de forma modesta e simples, mas é feliz. Que paradoxo! Só agora entendo as decisões que estava prestes a tomar. Se eu tivesse feito a Mercedes se casar contra a vontade dela, então me parecia que estava fazendo tudo certo. Pois se minha filha tivesse segurança financeira, então ela seria automaticamente feliz. Você está certo, Duarte, realmente enlouqueci por dinheiro, por minha carreira, e parei de ver a alma, considerando apenas os interesses das outras pessoas, apenas vivendo. Até mesmo meu trabalho amado há muito deixou de me trazer alegria, embora na juventude eu assumisse cada tarefa com tanto entusiasmo, zelo e sinceramente quisesse salvar a vida de uma pessoa. E agora estou atolado em papéis, relatórios e toda essa rotina, embora minha vocação seja ser cirurgião, não me sinto completo. É tão solitário naquela casa grande sem você, Mercedes. É tão triste. Para que eu preciso de toda essa riqueza sozinho? O que fazer com tudo aquilo? E também, Duarte, quero de alguma forma compensar minha culpa. Qualquer um de seus desejos, mesmo o mais profundo, prometo realizar. Pense nisso. O jovem respondeu imediatamente: não há nada para pensar. Me ajude a encontrar minha mãe. Eu quero saber se ela está viva ou não, se precisa de ajuda. É apenas para vê-la, olhar nos olhos dela, conversar com ela. Perguntar por que ela fez o que fez naquela época. Essa pergunta tem me assombrado desde a infância. E quero encontrar uma resposta para isso. Está bem, Duarte, estou ouvindo você. Vamos encontrar sua mãe? Não se preocupe, prometo, disse o senhor Fernando. E, como prometido, ele usou todas as suas conexões e finalmente encontrou a mãe de Duarte. Embora não tenha sido fácil, ela havia vivido em uma igreja por muitos anos. Ela trabalhava duro e rezava dia e noite. No início, a mulher se recusou a falar com o detetive particular e o cirurgião. E então Duarte mesmo visitou o padre. Ele ouviu atentamente o jovem e depois disse: Elsa tem vivido aqui há 10 anos. A encontraram na rua. Ela estava muito desmaiada e muito mal, em estado grave. Não sei por que a trouxeram até nós. Talvez fosse vontade de Deus. Não mantemos as pessoas aqui à força. É uma escolha pessoal de cada um. Quando Elsa recuperou a consciência, a tratamos. Mas ela se recusou a sair, dizendo que não conseguiria sobreviver na rua. Então ela ficou aqui. Ela é uma pessoa reservada. Quase nunca falava sobre si mesma. Vou tentar falar com ela, mas se ela se recusar a se encontrar com você, infelizmente, não poderei ajudar, falou o padre. Não vou forçá-la. Duarte disse, preocupado. O ambiente dentro das paredes da igreja era tão calmo e tranquilo. De repente, a pesada porta de carvalho rangeu, e uma mulher alta e magra, vestindo uma batina preta e um lenço amarrado na cabeça, apareceu no limiar da porta. Duarte olhou nos olhos dela, os mesmos olhos azuis de sempre com um leve brilho. Ele se lembrava deles perfeitamente desde a infância e disse suavemente: Olá, mãe. Sou eu, Duarte, seu filho. Os olhos da mulher imediatamente se encheram de lágrimas, e ela caiu de joelhos e começou a lamentar. Duarte, meu filho, reconheço você. Me perdoe, meu querido. Meu querido. Eu tenho um pecado enorme e indelével. Sou tão culpada por ter deixado meu próprio filho com estranhos. Não há perdão para mim. Vou carregar essa cruz até o fim. Ela o abraçou pelas pernas, e Duarte imediatamente levantou sua mãe dos joelhos e a abraçou. Finalmente aconteceu quando ele sentiu o calor de sua mãe, sentiu as batidas selvagens de seu coração e respirou o cheiro de incenso. Todas as mágoas, todas as tristezas da infância, toda a raiva desapareceram imediatamente.
Ele apenas a segurou assim em seus braços e chorou. E a cada lágrima, todo o mal, toda a negatividade deixaram sua alma ferida. Eles sentaram em um banco alto de madeira e conversaram de coração para coração. Quando seu pai morreu, tempos difíceis chegaram. Embora ele fosse um fora da lei, ele protegia sua família. Mas depois de sua morte, algumas pessoas vieram e disseram que João devia a eles uma enorme quantia de dinheiro e que eu precisava pagar imediatamente, senão eles nos destruiriam. Eu estava com medo e deixei a cidade com você por um tempo. Eu estava arrasada pela morte de meu marido e com medo por você. Desesperada, comecei a usar substâncias que nunca deveria ter experimentado. Dia após dia, afundei no fundo. E em momentos de lucidez, percebi que eu poderia machucar você. Foi quando decidi que você estaria melhor em uma nova família do que com uma mãe como eu. Me perdoe, meu amor. Lembro-me daquele dia como se fosse hoje. Como você, pobre criança, chorou, gritou até ficar rouca e estendeu os braços para mim. Naquele momento, achei que estava te salvando e que você estaria melhor lá no orfanato do que vagando comigo. Mas quando fiquei completamente sozinha, pensei que fosse enlouquecer. Seu choro e seus olhos cheios de lágrimas ecoavam em meus ouvidos. Todos esses anos, senti sua falta desesperadamente. Amaldiçoei a mim mesma, me afundei no caminho errado e cheguei ao fundo do poço. Eu nem me lembrava mais do meu nome. Não me importava com minha aparência ou com o que eu vestia. Eu não parecia mais uma mulher. Um dia, acordei na igreja. Eles me ajudaram aqui, me curaram, e eu recusei sair. Fiquei aqui. Tinha medo de que o mundo cruel soubesse que eu era fraca e pudesse cair novamente. Desde então, tenho vivido aqui, trabalhando e rezando, dia e noite, por você, meu filho. Nunca esqueci de você por um momento sequer. Minha consciência sempre ardeu como um ferro quente. Sinto-me muito mal por aquele ato, Duarte, me perdoe se puder. O jovem enxugou as lágrimas com as costas da mão e disse: Mãe, eu já te perdoei há muito tempo. Eu juro, quando eu era criança e outras crianças me perseguiam, quando eu estava com fome e fugia, eu estava com raiva e não entendia por que você fez aquilo. E eu invejava desesperadamente as crianças que tinham um lar, uma família e pais amorosos. Aos 14 anos, finalmente fugi do orfanato e nunca mais voltei. Viajei para muitas cidades e conheci todo tipo de pessoas. E até aprendi a tocar violão e cantar músicas de ciganos. Tornei-me bom nisso. Então viajei com meu fiel cachorro Rex, ganhando um pedaço de pão com minha música. E então conheci uma garota maravilhosa, Mercedes, e ela me mudou completamente. Nós nos mudamos para outra cidade, alugamos um apartamento, eu trabalho como capataz em um canteiro de obras e Mercedes como cabeleireira. Nos casamos e esperamos ter filhos em breve. Estou feliz por ter encontrado você, mãe. Já faz muito tempo que não sinto raiva de você. Eu entendo tudo. Se você quiser, pode morar conosco. Mercedes e eu ficaríamos felizes em cuidar de você. Te amamos e compensar tudo que foi perdido. Ao ouvir essa oferta, Elsa balançou a cabeça e disse: Não, filho, não vou sair daqui. Este é o meu lugar, minha paz. Aqui, minha alma encontrou salvação. Estou muito feliz por você ter se tornado uma pessoa maravilhosa, que não se tornou amargurado e não seguiu pelo caminho errado como eu. Que você se casou. Desejo a você e a sua esposa apenas felicidade, e vou rezar intensamente para que o Senhor lhes envie filhos. Mas eu não quero voltar. Cometi tantos pecados em minha vida. Não posso me arrepender deles ainda. Adeus, filho. Vá com Deus. Deixe-me abraçá-lo mais uma vez antes de nos separarmos. Saiba que eu também te amo e nunca te esqueci.
Elsa abraçou o filho e deu a ele seu colar com um crucifixo, dizendo: que ele te proteja e guarde de todas as tristezas e problemas. Me perdoe, meu querido, por tudo. O jovem saiu da igreja, sentindo um alívio incrível em sua alma, como se uma pedra gigante tivesse sido removida. Até mesmo respirar parecia mais fácil. Ele precisava das palavras de amor de sua mãe, de saber que ela o amava e nunca o esquecera. Cada um tem o direito de escolher seu próprio caminho. Ela não pode ser julgada por isso. O mais importante é que agora ele sabe onde ela está, que ela está bem e sob supervisão confiável. A vida seguiu, e Duarte e Mercedes viveram suas vidas. O senhor Fernando os visitava com frequência. E ele mudou completamente. Ele comprou para eles um apartamento espaçoso e vendeu sua clínica. Ele doou a maior parte do dinheiro para a caridade. Ele se tornou cirurgião no hospital da cidade. E, no tempo livre, passava tempo com sua filha e genro, secretamente sonhando com netos. Pouco depois de começar seu novo emprego, o senhor Fernando conheceu uma boa mulher, uma enfermeira chamada Helena. Ela tinha uma aparência comum. Mas o homem se apaixonou por sua alma, porque Helena era uma pessoa tão gentil e boa que era impossível não amá-la. Eles começaram a namorar e depois foram morar juntos. Ele apresentou Helena à sua filha e genro, e eles rapidamente encontraram uma linguagem comum e passaram bastante tempo juntos. Eles viviam de maneira simples, como todo mundo. Mas era uma felicidade acordar e sentir o aroma de algo indescritivelmente delicioso e perceber que você não estava sozinho. O amor da sua vida estava ocupado na cozinha preparando o café da manhã. Esses momentos são muito mais importantes e valiosos do que qualquer dinheiro, fama e honra, porque eles preenchem a música da vida com um verdadeiro significado. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!